Isso, boa noite a todos vocês. Hoje é dia 27 de agosto de 2021. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal, 4 do turno da noite. A propósito, nossa última aula, que vai tratar de um tema que, assim, movimenta muito o nosso sistema de justiça criminal e o nosso sistema penitenciário, né? Drogas. Cerca de 25% da população carcerária está presa em razão de drogas. Quando a gente fala em mulheres, a situação ainda é pior. Aproximadamente 70% das mulheres presas estão nessa condição em razão de acusações por drogas, né? Normalmente o tráfico de entorpecentes. Deixa eu compartilhar com vocês os slides para a gente dar início, então, à nossa discussão. Vamos lá, está abrindo. Devagar e sempre. Vocês já estão vendo ou ainda não? Sim, já vejo. Ah, já veio? Porque para mim não apareceu. Ah, então tá bom. Então daqui a pouco aparece para mim. Gente, primeira pergunta da noite, né? Eu sempre levo a aula fazendo várias perguntas. Essa vai ser uma delas. Quem já usou drogas aqui na turma? É só levantar a mão. Ninguém? Ó, aqui apareceu para mim para eu recarregar para exibir a apresentação. Vocês continuam vendo? A gente ainda está vendo. Pessoal, deixa eu tentar novamente, então, para ver se aparece para mim, porque eu preciso para eu me situar. Já apareceu? Sim. É. O problema é que eu não consigo nem passar. Eu vou ter que. Eu vou carregar aqui, nós vamos conversando enquanto isso. Mas eu me lembro, pessoal, teve um juiz, se eu não me engano, acho que era de Santa Catarina. Eles tinham um blog assim que ele escrevia: Nossa, hoje eu me droguei demais e não sei o quê. E a gente falava: Pô, um juiz, né, escrevendo isso tal. Aí chegou aí, esse fim de semana, promete, eu vou me drogar mais ainda. Aí no finalzinho ele coloca assim: Vou tomar muita cerveja. E é isso, né? Droga acaba que nós temos drogas de uso proibido, de uso restrito, drogas, né, ilícitas, drogas lícitas, e o álcool é uma das drogas permitidas, né? O que leva as pessoas ao sistema de justiça, na realidade, são as drogas, né, proibidas, que nós vamos ver onde que elas estão previstas e tudo mais. Deixa eu só tentar salvar o arquivo aqui, e aí talvez facilite. Então, assim, quando eu pergunto a vocês, meio ironicamente, se já usaram drogas, não quero saber se vocês usaram drogas ilícitas, né? É tipo assim, usar drogas é uma coisa comum na nossa sociedade, né? Acaba que o álcool já foi proibido em determinadas épocas, né? Lá nos Estados Unidos, na década de 1930, né? Com Al Capone e tudo mais, não era permitido o uso do álcool, mas atualmente essa proibição já não mais existe. Alguns países, né, provavelmente lá no Talibã, né, agora que eles tomaram lá o Afeganistão, devem proibir o consumo de álcool e tudo mais.
Então, assim, vai depender muito do contexto social, depende muito do tempo, né, da época em que nós estamos vivendo, para saber se a droga, né, determinado tipo de droga é ou não proibido. Vamos ver se agora vai abrir, pessoal. Já apareceu para vocês? Já. Ixi. Tá lá um tanto de remedinho, né, escrito drogas. Isso mesmo. Eu não consigo passar. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar o slide mesmo que eu não o veja. O que está acontecendo aqui? E a última aula era para fechar com chave de ouro, já está dando aí essa. Não está dando. A gente consegue, na verdade, passar para a gente os slides, professor. Isso é uma boa pergunta. Eu ia perguntar se vocês conseguem. Alguém passa para todo mundo ou é individualmente? Dá para assumir o controle e aí alguém passa para todo mundo, mas dá para ser individualmente também. Não, então beleza. Então, para vocês está aparecendo a apresentação. Tá, sim. Pronto. Tá. Então vamos lá para o próximo slide, pode ser? O que vocês me dizem aí dessas duas notícias? O que chama a atenção, o que não chama? Diferença, né, de chamar os mocinhos brancos de jovem e os negros de traficantes. O tratamento deles nas fotos. Um com a mão nas costas, no chão, o outro em pé, de braço cruzado. E é isso, pessoal. Por isso que eu falo, drogas tem muito de contexto social, e eu falo assim, ao longo da história, né? Tem muito a ver com a época, né, em que isso foi, que a droga é utilizada ou não. Se eu não me engano, acho que foi Freud, né, na época dele, ele receitava cocaína para pacientes, ele era usuário de cocaína. Nos ciclos lá na Áustria, né, na alta sociedade, eles consumiam cocaína em festas e tal. Ou seja, era um produto comum, que hoje quem faz isso aqui no Brasil vai acabar sendo preso, né, por uso de droga ou tráfico de drogas. E acho que essa notícia mostra muito isso, né? É um pouco da diferença de classes, de castas que existe no país, a forma como isso aí, em todos os segmentos é visto, a forma como a justiça trata as pessoas de maneira diferente, a imprensa também trata e por aí vai. E para vocês verem aqui, a situação é quase que idêntica, né? 300 quilos de maconha em ambas as situações, porém, o que acontece? São jovens de classe média, ao passo que no outro caso são traficantes de droga. O que seria droga, afinal? O próximo slide vai mencionar aqui para vocês. Né? Droga vai ser qualquer substância auto-ingerida que ela atua no sistema nervoso central e provoca alterações de percepção, causando dependência. Isso é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Né? O conceito da Organização Mundial de Saúde acaba que ela está tão em voga, ele é um pouco mais extenso do que o conceito que é trazido pela própria lei de drogas, a Lei 11.343, de 2006. Segundo essa lei, o que seriam drogas? Vai ser toda substância ou produto, e o foco é o quê? Que causa dependência. Basicamente, droga aqui, para a nossa concepção, vai ser aquilo que vai causar uma dependência. E aí, né, nós vamos ter o álcool vai causar dependência, tabaco causa dependência, maconha, cocaína, diversas drogas. Algumas são lícitas, outras não. Qual que é a razão para isso? Razões políticas, né? Fizeram opções lá, pode se permitir talvez que a maconha seja lícita daqui a pouco e vai se igualar ao tabaco e ao álcool, né? Então, assim, não há muito critério em relação a isso. É o que eles falam que, às vezes, né, na criminologia, eles chamam de labeling approach, né? É uma abordagem de rótulos.
né? Em determinado momento, a sociedade considera aquilo como crime e as pessoas que lidam com aquilo são rotuladas criminosos. E, basicamente, esse é o critério, né? Para a gente saber o que é droga, nós vamos ter que olhar nessa portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, né, vinculada ao Ministério da Saúde. É uma portaria de 1998, ou seja, relativamente antiga, mas que sofre constantes atualizações. Então, o que essa portaria vai dizer? Ela tem inúmeros anexos, ela fala os tipos, as categorias de drogas, aquelas que são mais fortes, causam mais dependência, aquelas que podem ser fornecidas mediante receituário médico, aquelas que não são proibidas de qualquer maneira, não são autorizadas. Então, assim, vai depender muito. Às vezes, tem droga que o uso é permitido, mas precisa de uma autorização médica. Porém, às vezes, mesmo com autorização médica, o uso pode ser desvirtuado. Eu já soube de situações, por exemplo, a morfina, né? A morfina, o objetivo dela é aplacar a dor. Mas acaba que a morfina é utilizada, assim, ela traz, né, um efeito aí muito... não é alucinógeno, não. Ela traz um efeito muito imunossupressor, não. É um pouco depressivo, né? A pessoa, ela viaja tomando... É difícil, né, talvez, escolher o melhor termo. E isso, assim, traz uma sensação muito boa e provoca uma dependência fortíssima. E eu já soube de médicos que eles se autorreceitavam morfina e faziam disso um vício. Ou seja, eles não estavam fazendo um uso lícito da droga. Eles se tornaram dependentes de droga e começaram a consumi-la para tentar satisfazer essa dependência. Então, o que a gente encontra nessa portaria da vigilância sanitária é o seguinte: vai ter lá, normalmente, os princípios ativos. Lá não vai estar falando, por exemplo, maconha é proibido. Lá vai estar falando do princípio ativo da maconha, que é o THC, o tetrahidrocannabinol. Então, assim, uma substância que tenha esse THC, ela vai ser considerada droga. Às vezes, pessoal, vocês estão importando aí um chá de maconha, né, um chá de coca. Ah, não, mas isso aqui eu não quero me drogar, isso aqui é um costume comum no exterior, na Colômbia e tal, fazer isso. Mas se entra no Brasil, é feito um exame nesse produto, na substância, e se detecta que tem a substância, o princípio ativo da coca, isso vai ser um tráfico de drogas. Tem um princípio ativo da maconha, o THC, vai ser tráfico de drogas. Então, assim, isso aí, né, tem que tomar muito cuidado. Me lembro uma vez que um aluno que estava concorrendo ao mestrado, ele apresentou um projeto de dissertação falando o seguinte: essas drogas aqui deveriam ser aprovadas pelo Congresso, deveriam ser previstas em lei. Eu fiquei pensando, será mesmo, gente? Será que o Congresso... Essa portaria tem centenas de drogas. Será que o Congresso vai ficar lá votando um a um? Ah, maconha, quem quer que incluir na lista? Eu. Cocaína, eu. Tal. São tantas substâncias. E uma outra coisa, as leis, elas demoram muito, né, a serem modificadas. E acaba que a tecnologia para produzir drogas sintéticas, ela é cada vez maior. Então, acho que a lei ficaria sempre muito desatualizada. Por isso que acho que um instrumento muito melhor são esses instrumentos normativos do Poder Executivo. É uma portaria de gente especializada, o Ministério da Saúde, que vai prever aquilo que é droga e aquilo que não é. Né? Traz menos garantia para o acusado? Não sei se traz menos garantia. Né? É uma questão, acho que, mais técnica do que jurídica. Vamos avançar o slide para mostrar o histórico. Estão vendo aí a evolução da legislação? Estamos vendo. Então, tá. Aqui, pessoal, esse artigo 281 do Código Penal, onde que em qual capítulo que ele estava incluído? Você sabe me dizer qual bem jurídico que será que ele tutelava? Crimes contra o patrimônio, contra a vida. Eu acho que talvez seja contra a vida, o homicídio é ali pelo 200, não é? Não, o homicídio é o artigo 121. Gente, o que é 220? Ah,
200 e pouco é a questão dos crimes contra a dignidade sexual, né? O estupro, 213, 229 é caso de prostituição, rufianismo. 280, está em qual setor? Aqui, o Arthur não está conseguindo ver os slides, gente. Quem mais não consegue? Só o slide de Também não está aparecendo, não. Pode alguém assumir o controle, então, no seu lugar, e aí vai passando. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É porque eu estou tendo um probleminha aqui nos slides, pessoal, para poder passar. Paralisando de drogas ainda. Deixa eu ver aqui, eu tentei recarregar, vamos ver se vai dar certo. Aqui, uma coisa que pode ser feita também, pessoal, eu salvei os slides. Ah, não, agora apareceu para mim. Apareceu para vocês? Agora eu consegui, professor. Agora apareceu, então, né? Podemos ir em frente? Pode. Então, pronto. Então, eu estava falando de drogas, eu mostrei esse caso aí dos jovens de classe média e os traficantes, embora eles estivessem carregando, né, quase que, tirando a pasta base de cocaína, 300 quilos de maconha, né? Um tratamento diferenciado que se dava a eles. Falei do que é droga, é um conceito da Organização Mundial da Saúde, o conceito da nossa lei é isso, está muito relacionado à dependência, né, à substância, e as substâncias que vão causar dependência estão nessa portaria da Vigilância Sanitária, né, do Ministério da Saúde, uma portaria que está em constante atualização. É interessante, por exemplo, houve um caso, lança-perfume. Lança-perfume é o cloreto de etila. Ele é considerado droga. Cloreto de etila está mencionado aí nessa portaria da Vigilância Sanitária. Mas houve uma época em que eles editaram, né, fizeram uma versão dessa portaria, acho que foi anteriormente a 98. Eles esqueceram de incluir o cloreto de etila. Passou-se uns 15 dias, alguém percebeu, falou, gente, esquecemos de incluir. Ah, não, então vamos incluir. Foi lá reeditar a portaria, incluir o cloreto de etila. Isso gerou efeitos penais? O que vocês acham? O que poderia acontecer no caso de uma... Acaba que essa portaria ela vai ser o quê? Uma norma penal em branco, né? Eu estou falando aqui, ó, nós vamos ver os crimes lá de tráfico, de uso, utilizar substância entorpecente, droga e tal. Qual que é o conceito disso? A portaria da Vigilância Sanitária vai nos fornecer. No caso, o que aconteceu? Quem praticou o crime, usou cloreto de etila, vendeu cloreto de etila, naquele período de 15 dias, não praticou crime nenhum. Mas teve um efeito adicional para isso, e foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. As pessoas que anteriormente estavam sendo processadas por traficar cloreto de etila, o Supremo falou que naqueles 15 dias houve uma abolício criminis, ou seja, aquela conduta deixou de ser crime. E aí extinguiu a punibilidade, falou, não, o crime deixou de existir pela lei superveniente. Ainda que uma terceira lei, né, uma terceira norma, né, a terceira norma tenha sido editada voltando a incluir o cloreto de etila, aquele curto período de tempo em que ela não foi inclusa, gerou, né, que se afastasse aí a prática do delito retroativamente, né? A lei mais nova, né, recente, que descriminaliza uma conduta, ela vai ter efeitos favoráveis ao réu e, portanto, ela tem efeitos retroativos, né? Só a norma penal que não é benéfica que não pode retroagir. A norma penal favorável, ela sempre retroage para beneficiar o acusado. E aí eu estou falando da evolução legislativa. O artigo 281, pessoal, ele está lá nos crimes contra a incolumidade pública e, na realidade, num capítulo específico, os crimes contra a saúde pública. Está lá perto da pandemia, que é o artigo 267, né? Aquela questão de envenenamento de água potável, que mais? Aqueles medicamentos, artigo 273, medicamentos que foram, né, fraudados, falsificados, está por ali. E realmente o Código Penal, quando trouxe em 1940, era uma nomenclatura muito mais simples, né, e que mostrava que desde o século passado, há 80 anos, já havia essa criminalização no país.
Mas a regulamentação era muito pouco consistente. O que eles fizeram? Em 1976, criaram essa lei ficou famosa, Lei 63.68/76, porque ela trazia dois crimes bem claros, era o artigo 12 e o artigo 16. O artigo 12 era tráfico de drogas, artigo 16 era o uso de drogas, né? Você portar droga para uso pessoal. Qual que era a diferença assim, básica? Né? A pena de um era muito maior do que a outra. Mas havia uma condição comum. Ambos os crimes geravam prisão. Então, havia usuários de drogas que eram presos, né? Não só os traficantes. Veio, então, a Lei 10.409, ela procurou atualizar essa regulamentação. Mas ela teve uma coisa assim, curiosa, que foi o seguinte: a presidência da República na época, acho que era o Fernando, era o Lula já, não sei, ou era o Fernando Henrique Cardoso, não me lembro. Ele vetou, havia um capítulo dos crimes envolvendo drogas e havia um capítulo dos procedimentos relacionados às drogas. E aí o presidente da República, ele, ao sancionar a lei, ele inventou o capítulo inteiro dos crimes, falando que a regulamentação não foi boa, não sei o quê. Aí ele chegou assim, é melhor vetar tudo. E aí o que aconteceu? Foi publicada a lei sem os crimes. Qual que foi a alternativa? Vamos revigorar a Lei 63.68/76, vamos utilizar os crimes nela previstos e vamos utilizar o procedimento criminal da Lei 10.409. Então ficou assim uma coisa bem estranha, sabe? Eu me lembro que a gente utilizava o procedimento da Lei 10.409 para apurar o fato, mas os crimes eram da Lei 6368. Isso aí durou 4 anos, porque aí em 2006 foi editada essa lei, que até hoje é vigente, a Lei 11.343, ela estabelece o quê? Os crimes, o procedimento e dá também outras disposições a respeito. Então, se a gente está tratando de drogas aqui no Brasil hoje, podem saber, a regulamentação está prevista aí na Lei 11.343 de 2006. Vamos avançar. Pessoal, me respondam, como surgiram as drogas? Vocês sabem me dizer? E por que as pessoas usam drogas? Que intuição que vocês têm a respeito? É para ficar doido igual esse cara aí? Acho que sim, né? Mas qual que é o... Hã? Tem vários motivos, na verdade. Então diga, quais são eles? Por questões sociais, por questões de saúde. Isso, questões sociais. Que questões sociais, assim, seja mais específico para a gente, para poder entender, Arthur. Arthur, né? Vai lá, Arthur. Essa questão social, o que? É para fugir dos problemas? É para enfrentar a miséria? Por influência de grupos, de pessoas. Sim, influência, né, de grupos que convivem. Na realidade, eles falam o seguinte, o surgimento das drogas tem normalmente duas origens. Ou elas eram usadas inicialmente para rituais, né? Então, assim, durante toda a história da humanidade, tinha um determinado povo, uma tribo, uma sociedade, era hábito eles se reunirem por rituais religiosos, né, crenças, e eles, eventualmente, utilizavam drogas. Podia ser álcool, podia ser alguma outra substância. Lá na Colômbia, Bolívia, por exemplo, é muito comum utilizar as folhas de coca nesses rituais, né? Nós temos aí o Santo Daime, né? Não sei se já ouviram falar. Pessoas que estão aí, eles tomam aquele chá, como é que ele chama? O chá da ayahuasca, parece, né? Que é a substância. Então, assim... Ayahuasca que fala, como é que é, Alice? Ayahuasca? Ayahuasca, exatamente isso. Ayahuasca. Então, assim, eles tomam esse chá tal, e falam que é por questões religiosas, eles entram em transe, né? Aí esse transe, o que significa? Na verdade, eles estão tendo, talvez, alucinações, estão tendo aí alterações na percepção, né? Mas também as drogas surgiram, muitas vezes, como um produto para tratamento médico, né? Ou um efeito colateral de um tratamento que não deu muito certo. Então, assim, uma morfina, para que surgiu a morfina, pessoal? Eles queriam uma droga para poder aplacar a dor. E isso desde a época do Napoleão, né, finais aí dos anos 1800,
eles já pensavam, já haviam confeccionado a morfina. Então, o pessoal que vinha de guerra, estava lá no meio da batalha, amputou a perna, perdeu uma mão, tal, a dor era cruciante, né? O que eles faziam? Usavam morfina para tentar aplacar a dor, para deixar a pessoa num estado, né, de sono, né, para poder suportar aquela coisa. Outras vezes, eles falam que foi um efeito colateral não desejado. O estilo do Viagra, né? Parece que o Viagra surgiu dessa maneira. Estavam testando um remédio para calvície, mas aí percebeu que as pessoas que utilizavam esse remédio tinham ereções. Ele falou, peraí, então, na verdade, o nosso tiro desviou aqui para outra, e com droga, às vezes, acontece isso. Eu não sei, né? É muita coisa que a gente lê, às vezes a fonte não é tão consistente. Mas, assim, o LSD, nós vamos falar dele daqui a pouco, parece que o médico que estava lá desenvolvendo o LSD ele tinha o objetivo de tentar, acho que, restringir, limitar as contrações intrauterinas de mulheres grávidas. E aí depois se percebeu que, na verdade, isso aí era uma droga, né, que tinha efeitos alucinógenos. Então, normalmente, droga está associada a ritual e à medicina, né? Acaba que as pessoas sempre fazem isso, não só nessas duas funções. O uso recreativo da droga é muito comum, né? É justamente o que leva as pessoas à prisão. Não estou usando aqui para tratamento médico nem nada, é para consumo próprio e fora das regras, né? E acho que isso é uma tendência, né, pessoal? Acho que é muito difícil que o ser humano pare de utilizar drogas. Acho que é inerente ao ser humano que ele queira, né, episodicamente, eventualmente, sair do seu estado de normalidade, ele queira, né, experimentar novas sensações, e por isso que, às vezes, o combate às drogas é um pouco infrutífero, né, porque, por mais que se proíba, se puna, dificilmente as pessoas param de utilizar. Mas vamos avançar. Uma outra coisa que contribui muito para que realmente não acabe as drogas é justamente o alto benefício econômico para aqueles que exploram esse tipo de atividade. Eu li um livro que chamava, acho que, Drugonomics, era tipo assim, a economia da droga. E lá falava o seguinte, desde quando sai da Colômbia a droga até chegar nos Estados Unidos, tem uma verdadeira cadeia de, né, intermediários, de pessoas. O Pablo Escobar era um cara que ele controlava tudo, desde a plantação até a entrega, até a venda lá nos Estados Unidos, ele estava quase controlando. Então, assim, ele conseguia controlar todos os passos da cadeia e cada vez ganhar mais dinheiro. Mas o que eles falaram? Eles falaram assim, não houve muita alteração nas últimas décadas. Para você conseguir 1 quilo de cocaína, você tem que plantar 1 tonelada de folhas de coca. Então, assim, você planta lá os pés de coca, você colhe aquelas folhas de coca, para dar 1 quilo, vai ter que plantar 1 tonelada. E aí, o que acontece? Você vai depois, né, transformar isso em pasta base. Como é que você transforma a cocaína em pasta base? Aí você vai submetê-la àquele processo aí de refinamento, né, que eles falam da cocaína. O que acontece? Você vai pegar lá éter, você pega lá acetona, você faz uma mistura, você tem que secar essas folhas, né, para poder produzir aquela mistura. E uma coisa interessante que se fazia na Colômbia, se faz até hoje, né, é o seguinte: eles não apenas estimulam os agricultores a plantar as folhas de coca, eles também estimulam a esses agricultores, se quiserem, de fazer o refino da coca, né, para os cartéis colombianos. E aí o que vai acontecer? Em vez deles ganharem lá, sei lá, 400, 500 dólares pelo quilo, eles conseguem ganhar 900 dólares. Então, assim, 1 quilo de pasta base na Colômbia, segundo esse livro, era adquirido por 900 dólares. Quando eles conseguiam tirar esse 1 quilo, né, da cocaína para fora da Colômbia, o preço já aumentava para 4 mil dólares. Se eles conseguissem entrar com esse quilo nos Estados Unidos, o preço já era 20 mil dólares. E vendendo, né, em pequenas porções esse quilo nas ruas americanas, conseguiam de 70 a 80 mil dólares. Isso, pessoal, se a cocaína fosse pura, né? Mas o que acontece? Eles nunca vendem a cocaína pura. Eles sempre querem fazer render mais. Então, eles misturam lá pó de mármore, bicarbonato, qualquer coisa, cal, pó branco, qualquer pó branco,
eles misturam com a cocaína para poder aumentar, né, a sua dimensão, né? E aí eles falam, ó, essa cocaína dimensionada, esse 1 quilo vai virar 2, 1,5 quilo e tal, eles conseguem $150 mil nas ruas vendendo. Então veja o lucro, né? Um investimento aí de $400, $500 que pode virar 150 mil. É lógico, né, pessoal? Não é nada fácil. Você tem lá, plantar isso sem a Colômbia descobrir, você tirar isso da Colômbia, você entrar nos Estados Unidos, não é nada fácil. Mas, assim, é muito lucrativo. E aí o que os traficantes, o Pablo Escobar, acho que foi o primeiro deles, percebeu, é que se ele dominasse todos os pontos dessa cadeia do tráfico, ele ia ficar muito rico. Ele não ia simplesmente, assim, ó, eu estou vendendo, peguei a droga aqui por 4 mil e estou vendendo por 20 mil nos Estados Unidos, lucrei 16. Não, ele está plantando e está vendendo nas ruas por 150 mil. E não é à toa que ele tinha, assim, rios de dinheiro. Então é muito difícil você combater a droga numa circunstância como essa. Um grande problema lá dos trabalhadores na Colômbia. Ele chega e fala o seguinte, ó, poderíamos, talvez, estimular os agricultores, porque lá, tipo assim, não são os traficantes que plantam, não, pessoal, são os próprios agricultores, o trabalhador rural. Eles têm lá um pedacinho de terra, eles combinam com o traficante o plantio disso. E tipo assim, vai plantar batata, mas batata eu não ganho tanto como plantando folha de coca. Vai plantar tomate? Também não. Outra coisa, o tomate eu consigo 1, 2 colheitas por ano. Com a cocaína, se eu não me engano, acho que são 4 a 5 colheitas por ano. Então, assim, é muito... Mesmo que o governo dê incentivo, já se fez projetos disso lá, vamos incentivar o consumo de batatas, tomates, outras verduras e tal. O tempo de colheita é muito grande, é mais rápido, né, o da cocaína. Então, assim, o rendimento é difícil comparar. Então, gente, não é que os agricultores, eles são, como é que fala, malvados, criminosos, não. Não, são criminosos, eles estão fazendo coisa legal. Mas é uma análise econômica que eles fazem. Vai me render, para minha sobrevivência, muito mais plantar cocaína do que isso. Fora também um outro aspecto, né? Tem os cartéis colombianos que realmente amedrontam, né? Coagem alguns agricultores. Então, assim, às vezes eles não têm muita escolha também em decidir que tipo de cultura que eles vão trabalhar. Então, assim, além do ser humano, eu acho que ele nunca querer abrir mão do uso de drogas, é um comércio altamente rentável. E o Estado fica, sei lá, numa sinuca de bico para tentar enfrentar esse problema. Por isso que nós vamos ver no final aí qual será a melhor solução a se dar para isso. Pessoal, isso aqui é mais conhecimento de literatura, né? Não é conhecimento prático, mas assim, nós temos várias drogas, essas talvez sejam as mais importantes, mais conhecidas, algumas são naturais, como a maconha, eu posso até falar cocaína, a cocaína tem um processo de refino, né? Mas eu quero distinguir no sentido daquelas que são sintéticas, o êxtase, o LSD, eles são feitos em laboratórios, então são drogas sintéticas. Nós temos o THC, o que é o THC? É o princípio ativo da maconha, o tetrahidrocannabinol. Mas ele não é só da maconha, ele também é o princípio ativo do haxixe. O haxixe, ele tem uma concentração de THC, às vezes 20 vezes maior do que a maconha. Eles falam que isso aí era uma droga que teve origem até lá no Oriente. Falava que os árabes lá, os assassinos, hashishim, que chamavam, utilizavam a droga e cometiam os crimes. Então aí dizem, né, que por isso recebeu esse nome, haxixe. O skunk é a mesma coisa. Ele é uma droga, tipo uma maconha sintetizada. Ele tem, às vezes, ele tem mais concentração de THC do que o haxixe. Ou seja, é muito mais potente, se comparado ao haxixe e à maconha. Eu não sei se o skunk, nosso conjunto musical, tem alguma relação com isso, né? Ele se escreve com A, mas eu acho o seguinte, se ele fosse escrito com U, todos nós brasileiros íamos chamá-los de skunk, né, provavelmente. Então, acho que eles já foram lá na fonética, lá, né? Aqui não, vão o skunk, que é a pronúncia em inglês. Me falaram que o skunk também é uma forma de dança, né? Um ritmo de dança, não sei. Mas existe uma droga chamada skunk, que tem o THC como princípio ativo e que, sintetizado em laboratório, é muito mais potente do que a maconha. Nós vamos ter drogas que são estimulantes. Um estimulante é aqui, ó, anfetamina. Vocês já ouviram falar em rebite? Conhece esse tipo de droga?
Ninguém... O rebite, pessoal, o que que é? É uma anfetamina que é muito comum a sua utilização por caminhoneiros. Como é que funciona a vida de um caminhoneiro? Ele tem que pegar uma carga em Belo Horizonte e deixar lá o frete, né, fazer o frete lá para Recife. Ele vai gastar 3 dias para chegar lá. Ele trabalhando 10 horas por dia, descansando e tal. Aí, no final, ele vai ganhar 3 mil pelo frete. Aí chega o caminhoneiro e fala assim, gente, e se eu fizer essa viagem 1 dia e meio? Eu vou e volto em 3 dias. Eu ganho 2 fretes, em vez de eu ganhar 3, eu ganho 6. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou tomar os meus rebites. São os estimulantes, a afetamina. Eles ficam tomando aquilo, eles ficam sem sono, eles não dormem, mas o problema é o seguinte, eles ficam muito cansados e não percebem. Eles estão achando que eles estão ativos, mas o corpo está exausto, o corpo precisa de descanso. E aí chega num ponto que eles desabam. E aí o desabamento, o que significa? Um acidente de trânsito grave e tal. Então, assim, acidente de caminhão, às vezes é muito comum que tenha acontecido por isso. Um motorista cansado, que está fazendo longas horas de trabalho, não dorme direito, quer ganhar o dinheiro mais rapidamente e se droga para isso. Nós temos, por outro lado, drogas depressoras, como os barbitúricos. Né? São drogas, às vezes, aquela pessoa muito agitada, tudo, ela tem que tomar a droga para poder ficar lentificada. Né? Você vai lentificar a pessoa, ela vai ficar mais calma. Né? Temos drogas aí, a papoula. A papoula dá origem a diversos tipos. Ela é um produto natural, né? A flor de papoula. Mas o ópio vem disso. Eu não sei se vocês já viram um filme chamado O Gangster, né? Tem com o Denzel Washington, e mostra lá Nova York da década de 80, uma polícia altamente corrupta, é uma história real, baseada em fatos reais, e mostrou como é que um traficante ele conseguiu estabelecer contatos na Ásia durante a Guerra do Vietnã, né? Isso aí foi antes, né, de 1980. Ele começou e depois continuou. E ele trazia drogas lá do Vietnã, o ópio. Às vezes ele trazia drogas em caixões de soldados que eram mortos, ou seja, tinha um esquema dentro do exército americano. E aí, então, assim, a papoula produz o ópio. A papoula também, o ópio, né, ele deriva o que? A morfina. A morfina, como eu disse, foi uma droga pensada, criada para aplacar dores. Só que eles viram o quê? Isso aqui é altamente dependente. A pessoa cria uma situação de dependência terrível. Né? Então, assim, como é que a gente vai fazer, vai poder... Fica entre a cruz e a espada, né? Como é que a gente vai fazer ministrar a droga para um soldado que está morrendo de dor, mas que depois ele vai ficar totalmente dependente dela? Né? A morfina é interessante que ela vem da mitologia grega. Qual o deus, o que da mitologia grega lembra morfina? Morfeu, que é o do sono, né? É o deus dos sonhos. Então a pessoa tomava aquilo, ela sentia uma sensação e ficava lá, numa boa, né? Um analgésico, mas que provocava graves síndromes de abstinência. Né? E aí o que eles fizeram? Não, vamos inventar um substituto para a heroína. Aí isso aí foi em 1898, a Bayer, por isso que eu falo, os laboratórios estão envolvidos nisso. Né? Tentou criar um remédio heróico. Que remédio heróico que substituiria a morfina? Quem acha? Um remédio heróico que ia substituir a morfina? Não tenho nem ideia. Eu já dei a dica aí, ó. Vamos ver. Opa. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Esse meu chat aqui não... Ô, gente, eu não vi o que vocês colocaram no chat, não estou conseguindo abrir. Deixa eu... O Bruno disse que é codeína. Quase, Bruno. Não é bem a codeína, não. Na verdade, a heroína, né? Esse remédio heróico seria a heroína, exatamente. A Lana colocou aqui, né? Então, assim, a heroína seria o remédio heróico, gente, pronto, que teria sido criado em substituição. Mas ele, assim, ele era extremamente tóxico. E aí ele foi tipo assim, não vamos continuar com a morfina. A heroína não tem a mínima condição, ela gera uma dependência mais forte e ela provocava males, né? Falava que eles eram 5 vezes mais tóxicos do que a própria morfina. Então ela foi abandonada para uso médico. Uma outra coisa também, que é muito famosa, né? O LSD, dietilamida do ácido lisérgico. O
que é isso? É uma droga, que eu falei, essa foi a questão das contrações uterinas, né? Aí o médico foi testar essa droga, tal, as pessoas tinham alucinações. E aí, talvez, acho que eles dizem também que os Beatles, né, escreveram aquela música Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, que eles falam que acho que é isso, acho que eles experimentaram o LSD, começaram a ter alucinações e falam que é uma experiência, assim, que marcante, né? E aí, qual que é a diferença de uma droga alucinante para uma droga estimulante? As drogas estimulantes, pessoal, elas alteram a percepção da realidade. Então, assim, você está vendo uma coisa, um animal, tal animal está maior, você está vendo, sabe, aumenta, diminui, percebe-se a realidade de maneira diferente. Agora, alucinante, não, você cria uma nova situação, né? Você começa a imaginar coisas, você não simplesmente altera a sua percepção, você cria uma nova percepção da realidade. A música do Comendador, qual que é, Lívia? Essa aí eu não... Da novela que você fala? Mesmo, É isso, tá, Então é isso, pessoal. Então nós temos drogas estimulantes, né, como a anfetamina, nós temos drogas alucinantes, e nós temos drogas, você vê como o ser humano não se contenta, que às vezes vão ser os dois. É o êxtase, por exemplo, né? Quem já foi aí a alguma rave, né? Eu nunca fui não, mas já vi muito, né? Em televisão, jornal, tá lá o pessoal de olho fechado, balançando, fica 20 horas balançando, sem parar, só balançando. O que isso significa? Eles estão tomando aí anfetaminas, né, que é um estimulante, ou seja, dá energia para eles, e eles devem estar de olho fechado lá viajando, vendo um tanto de coisa, sensações, não sei o quê, porque tem aí um pouco, né, de alucinantes nessa droga, uma mistura dos dois. Então, pessoal, drogas temos para todos os gostos, né? Basta escolher. Algumas muito piores, outras, né, não tão graves assim, mas sempre, né, quer queira ou não, né, pessoal? Aí é como o álcool, como o tabaco, não há como falar que elas fazem bem ao ser humano, né? Umas podem fazer menos mal, mas assim é difícil a gente concluir que elas trazem algum bem. Como é que essas drogas são tratadas, né? Os crimes na Lei 11.343? Eu vou falar de apenas 3 figuras, pessoal, são as mais importantes. É aquela do usuário de drogas, o artigo 28. Nós temos também o do traficante de drogas, o artigo 33, e temos a associação para o tráfico, no artigo 35. Alguém está com a lei aberta aí, fácil nas mãos, para poder ler para mim o que diz o artigo 28, o caput? Quem se habilitaria? Dá para jogar no Google aí, a lei 11.343. Eu posso ler. Então, vamos lá. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Quer que lê os incisos? Não precisa. Pronto. Então, a Lívia leu, o que acontece? São 5 verbos típicos. E aí fala o seguinte, ó, essa droga é para uso pessoal. Agora, Lívia, por favor, leia o artigo 33. Vamos ver quantos verbos típicos que nós temos. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso. Aí, são 18 verbos típicos, pessoal. Acho que só o verbo pensar que não está aí. Pensar em drogas para consumo alheio. E a diferença é essa, ó. No 28 é para consumo próprio. No 33 é para consumo alheio. Né? O 33 se pune com muito mais gravidade, a pena vai ser de 5 a 15 anos. No 28, não há previsão de pena privativa de liberdade. Eu acho que é o único crime que nós temos no Brasil, né, se eu não me engano,
que não tem uma previsão de uma pena privativa de liberdade ou de multa, né, exclusivamente no tipo penal. Lá, a previsão já é de sanções restritivas de direito. Normalmente, no direito penal brasileiro, a sanção restritiva de direito ela é sempre substitutiva. O juiz prevê uma pena privativa de liberdade e depois substitui. Nas drogas, não. Ele já prevê direto a pena restritiva, que vai ser o quê? Prestação de serviço à comunidade, uma advertência, uma multa, assistir a palestras educacionais sobre os malefícios da droga, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma decisão política, pessoal. Essa lei quis chegar e falar o seguinte, ó, o usuário de droga, antes de receber prisão, ele talvez precise de tratamento. Não vamos prendê-lo como fazíamos antigamente. Vamos tentar tratá-lo. Agora, o traficante de drogas, não. O traficante merece a prisão. E essa é a pena prevista, né? 5 a 15 anos de reclusão. Nós temos também a Associação para o Tráfico. O que é a Associação para o Tráfico? É a nossa associação criminosa do artigo 288. As pessoas elas se unem de maneira assim, reiterada, né? Não é um encontro esporádico, eventual. Isso é concurso de pessoas. São pessoas que se uniram de maneira consistente e estão traficando drogas, estão vendendo drogas, entendeu? O detalhe, a diferença dessa para o artigo 288 é que o 288 fala o seguinte, 3 ou mais pessoas. Na associação para o tráfico, é 2 ou mais pessoas, ou seja, precisa de menos gente para caracterizar o artigo 35. Então, caso haja um crime de tráfico de drogas, 5 pessoas, tal, vai ser o 33 mais o 288? Não, é o 33 mais o 35. É o princípio da especialidade que vai ser aplicado. Nós temos um delito específico para drogas, de associação. Para os outros crimes, homicídio, estupro, roubo, tal, nós não temos um crime de associação específico. Aplica o geral do artigo 288. Nas drogas, como nós temos um específico, então é ele que é aplicado. Pessoal, e aí eu pergunto para vocês, né? Vai ter início aí um processo criminal, né? Isso é o nosso processo criminal, né? Nós vamos ter uma fase de investigação na polícia, começamos a fase judicial, se existe uma condenação, execução da pena. Normalmente, quando se trata de drogas, ocorre prisão em flagrante. A pessoa está lá vendendo droga, a polícia chegou, viu aquilo, tal, alguém denunciou, denunciou assim, né, em termos leigos, né? Comunicou anonimamente, a polícia foi lá, ficou de campana, viu, prendeu a pessoa em flagrante. E aí tem-se início, né, a atuação do sistema de justiça penal. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou diferenciar se uma pessoa é usuário ou se é traficante? O que vocês acham? Como é que vocês me dariam assim ideias? Falam, não, o usuário é desse jeito, o traficante é desse. Como é que a gente faz para poder distinguir um do outro? Critério quantitativo? O critério quantitativo é um deles. Tem balança, medidor, essas coisas. Sim, se a pessoa é presa com outros petrechos, né, destinados a pesar, sacos plásticos, muito dinheiro, talvez, né, é possível já indicativo. O que acontece, pessoal? A lei, ela não estabelece. Tem países que estabelecem cotas. Eu lembro nos Estados Unidos, até foi feito um filme a respeito disso, assim, cada estado americano tem a sua legislação criminal. Mas tinha um que falava o seguinte, ó, se tiver mais de 20 gramas de maconha, é traficante. Aí o filme mostra um traficante de drogas. O que ele fazia? Ele só andava com 20 gramas de maconha no bolso. Aí ligava alguém para ele e falava assim, fulano, estou precisando que você traga aqui 100 gramas de maconha. Ele falou, não, tá bom, eu vou fazer 5 viagens. Ele falou, vai demorar. Ele falou, ou é isso ou é nada. E isso, gente, não é época de atraso, né? Porque, assim, hoje em dia vai tudo pelo correio, né? Quem nunca viu já ouviu falar aquela Silk Road, né? Que foi um site criado aí, era quase que um mercado livre, né? Um mercado livre que a gente tem aqui, o site de venda de produtos, só que na Deep Web que vendia drogas. E aí tinha lá os comentários, essa droga não sei o quê, os usuários davam lá 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, qual que é o preço, promoção. Foi desenvolvido um comércio de drogas fantástico. E tipo assim, e o dono do site que criou aquilo, ele ganhava uma pequena comissão de cada venda. Ele se tornou milionário com isso.
Até que ele foi preso e pegou, era um jovem, e ele pegou aí prisão quase que perpétua, né? Foi uma pena elevadíssima. Mas voltando aqui, a nossa... Tem uma série alemã sobre isso, eu acho. É? É, no Netflix. Ou pelo menos sobre... Não sei se é esse caso exatamente, mas é essa história. Nessa história. Esse Silk Road foi famoso, aí é uma questão de uns... Ele foi preso, sei lá, acho que deve ter uns 4 anos. E realmente tem um filme, acho que sobre ele também, no Netflix. E aí mostra isso, pessoal, né? Mas como é que eu vou identificar aqui no Brasil quem que é usuário, quem que é traficante? O que a lei fala? É mais ou menos você utilizar aquelas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Vamos ver a quantidade da droga, as circunstâncias do crime, a personalidade do agente, se ele é reincidente e tal, isso. É uma coisa ainda um pouco aberta. Mas, assim, a quantidade de droga é um elemento muito importante, mas não é decisivo. Eu já peguei situações e já vi processos criminais, às vezes a pessoa foi presa com 2 gramas de maconha, mas ele foi preso por tráfico. É por tráfico, mas não é usuário? Ele falou, não, ele estava vendendo a pessoa, ele foi pego em flagrante entregando a droga e recebendo o dinheiro. Está certo que a quantidade é pouca, mas isso era tráfico de drogas. Então, assim, normalmente o que pesa é isso, a quantidade de droga é importante, elementos acessórios que também, né, foram apreendidos durante, se existe muito dinheiro ou não. Né? Se pegar uma pessoa lá e está com 3 quilos de cocaína em casa, não, eu sou usuário. Vai usar, é difícil. Né? Então, assim, normalmente uma quantidade como essa vai ser traficante. E o que acontece, gente? Em termos de droga, o nosso sistema de justiça é uma máquina de condenação. Porque o que acontece? É muito difícil você escapar de um processo por drogas, né, por tráfico de droga. Por que eu digo isso? Normalmente a pessoa vai ser presa em flagrante, ela vai estar portando droga. Ou seja, já vai ser difícil ela negar que não tinha droga. A droga é apreendida, ela é feito lá um exame, né, de toxicológico na droga para ver se realmente tem o efeito. Às vezes pode pegar maconha, pessoal, mas a maconha já está velha, estragada, aí vai testar lá, não, o princípio THC já não existe mais nesse pedaço aqui de grama, virou um vegetal lá. Não tem THC, não tem crime. Né? Então, assim, mas normalmente apreende a pessoa já portando a droga. Então, assim, o que ela vai alegar? Normalmente a alegação é essa, eu não sou traficante, eu sou usuário. A droga não é para consumo alheio, a droga é para consumo próprio. E aí o processo é muito simplificado. E assim, como nós estamos falando normalmente de pequenos traficantes, o que acontece? Foi preso em flagrante, manda lá o inquérito depois concluído para o Ministério Público. Ele oferece a denúncia, indica lá até 5 testemunhas. Aí o réu é citado para apresentar uma defesa prévia em 10 dias, depois o juiz vai receber a denúncia. Isso aqui, gente, é diferente do processo penal comum, ordinário. No processo comum, o que acontece? A pessoa é denunciada, o juiz recebe a denúncia, uma vez recebida a denúncia, o réu vai ser citado para apresentar a resposta à acusação. Eu confesso que eu não sei por que inverteram a ordem aqui. Ainda mais no tráfico de droga, gente. Já tem uma... Normalmente, a defesa prévia, sabe, serve para quê? Ela serve para tentar mostrar para o juiz que a acusação não tem fundamento, então que a denúncia não deve ser recebida. Mas nos crimes de droga é muito difícil conseguir provar isso, porque vai estar lá, tem um laudo de apreensão da droga, um laudo de constatação da droga, vai ter testemunhas, normalmente são os policiais falando que ele estava lá portando a droga e vendendo a droga. Então, assim, mas é o que existe, né? Foi feito dessa maneira. Recebida a denúncia, já marca uma audiência, nessa audiência se faz tudo. Vai ouvir testemunhas, tem um interrogatório, as pessoas já fazem os debates orais, as partes, e o juiz já pode sentenciar na hora. E muitos juízes fazem a sentença na hora, porque os casos são muito parecidos, pessoal. Então, assim, é uma coisa que eu falo, é uma máquina de condenação. Aí chega lá e fala assim, a materialidade do crime está comprovada pelo auto de constatação e o laudo toxológico de folhas tal, que comprova que tem 30 gramas de cocaína. A autoria do crime está comprovada pela confissão do acusado na polícia, normalmente isso acontece, o réu é preso, ele na polícia confessa que é traficante. Aí chega na justiça no interrogatório, ele fala, não, eu não sou traficante, aquilo era para uso próprio, a droga nem era minha. Ou então os policiais que colocaram a droga em mim.
Então, o juiz vai fazer, a confissão, não sei o quê, é corroborada pelas testemunhas dos policiais, tal. Ele se retratou em juízo, mas a retratação não tem nenhum amparo nas demais provas, tal, ela resistou vazia, tal. Bom, condenação. É uma máquina de condenação, pessoal. Dificilmente alguém acusado por tráfico de drogas vai ser absolvido. E o que acontece também? Acontece que ele vai ser preso em flagrante, ele permanece preso durante todo o processo, o juiz sentencia, provavelmente sequer tem recurso, gente. Normalmente são pequenos traficantes, réus pobres, nós não estamos falando do Pablo Escobar, e aí ele vai continuar preso, né? Por isso que nossa população carcerária hoje, 25% é de pessoas que estão envolvidas, são pequenos traficantes, né? Então, assim, muitas vezes pessoas jovens, né, que poderiam estar numa atividade produtiva e estão presas. Finalizando, pessoal, se não tiverem alguma dúvida, por que devemos proibir as drogas? Alguém tem algum argumento para mencionar? Não estou pedindo que vocês exponham sua posição, mas eu falo assim, vamos pensar argumentativamente. Por que drogas devem ser proibidas? Quantos argumentos a gente conseguiria sustentar para justificar isso, esse ponto de vista? Teoricamente, pode argumentar que é uma questão de saúde pública, né? Sim, perfeito, Alice. Drogas fazem mal, né? Pronto. Faz mal à saúde, então deveria ser proibido. Mas também tem um outro aspecto de saúde pública, eu não sei se eu te interrompi, se você ia falar isso. Tem um custo, né, para o tratamento de pessoas dependentes, pessoas que usam drogas podem se envolver em acidentes, podem, né, vai gerar mais custo hospitalares de tratamento. O que mais, pessoal? Mais algum argumento contra? Vai todo mundo se drogar. Pode chegar e falar assim, nós vamos criar uma sociedade de pessoas improdutivas. Todo mundo vai lançar as drogas, ninguém vai querer trabalhar, vai ficar... Igual, por exemplo, gente, eles falam o crack, né? O crack acho que é a pior das drogas. Como é que ela funciona, né? O crack ele é feito lá da cocaína, né? É um resto da cocaína, assim, que não foi refinado. E aí, o que eles fazem? Eles misturam esse crack com como é que fala? Querosene, né, com bicarbonato de sódio, e aí viram umas pedrinhas que elas são fumadas e elas vão tipo estalando à medida que são fumadas, e por isso que fica aquele negócio assim, crack, 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 por isso esse nome, né? Surgiu isso lá nos Estados Unidos na década de 80. Mas o que acontece? O crack ele é altamente viciante porque ele provoca uma sensação muito boa, mas que dura poucos segundos, entendeu? Então, assim, dura um tempo muito pouco, aí acabou as sensações e fala, não, eu quero mais. E aí a droga é baratíssima, ele chega e sei lá, 5, 10 reais, pegou uma pedrinha, durou aquilo lá 2 minutos, não, eu quero mais. Tá? Então, assim, às vezes eles compram inúmeras pedrinhas de crack e ficam tentando, né, prolongar os efeitos da droga e falam que ela tem um efeito lesivo, né, porque ela é fumada, né, afeta o cérebro diretamente. Então, assim, crack é terrível. Então, imagine uma pessoa, viciados em cracks. Eles vão trabalhar, vão ser pessoas produtivas, será que vai valer a pena? Se não houver outro argumento, e a favor? Por que as drogas deveriam ser liberadas? Aliás, deixa eu voltar aqui. Eu tenho um argumento contra também. No comércio de drogas, pessoal, nós temos muito crimes relacionados. Nós vamos ter milícias que vão cuidar disso, nós vamos ter tráfico de armas, nós vamos ter muita morte, nós vamos ter muita corrupção, né? Então, assim, o comércio de drogas gera muita prática criminosa ao redor. Então, é uma coisa também, né, prejudicial nesse aspecto. A favor, né? Por que as drogas deveriam ser liberadas? O que vocês me dizem? Para diminuir a lotação dos presídios? Sim, é um bom argumento aqui. Vamos parar de colocar os jovens nas cadeias, nas prisões, e vamos permitir que eles continuem meio livre. Né? Isso é um bom argumento? Eu acho que sim.
Lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Né? A maior população carcerária do mundo. A Califórnia, gente, ela que segrega o maior número de pessoas. Né? Mas eles começaram a perceber, sabe o quê? Um aspecto econômico. Estava ficando caro demais. Então, eles começaram a mudar a mentalidade agora há pouco tempo, coisa de 2, 3 anos. Mas por qual motivo? Não é que eles ficaram mais humanos, achando que estão prendendo demais. Não, por motivos estritamente econômicos. Aí que está ficando muito caro manter essa população carcerária. Vamos começar a diminuir isso, porque a gente não vai aguentar pagar tanto imposto para isso. Então, assim, mas esse é um argumento. Ó, vamos tirar menos pessoas na prisão, menos pessoas para sustentar na cadeia, e mais pessoas que talvez possam estar no meio livre trabalhando. O que mais, gente? Você também pode argumentar saúde pública de novo, porque se for legalizado, você tem mais controle com a respeito de como as pessoas usam e o que elas usam. Perfeito, né, Alice? Você talvez compre drogas de um local que seja, assim, fiscalizado pelo governo, controlado, sujeito a testes de qualidade, né? Não é numa boca de fumo qualquer. Então, assim, a droga pode fazer mal, mas uma droga, né, de má qualidade pode ser pior ainda. Então, realmente, por questão de saúde pública, sim. Eu também falaria um outro argumento, pessoal, a questão de autonomia, não? Será que eu, tipo assim, ó, eu que cuido da minha vida, eu não estou causando mal a ninguém, eu não tenho autonomia para escolher o que eu quero usar, o que eu quero fazer? Uma coisa é, tipo assim, eu fazer opções que prejudiquem terceiros. Ah, eu gosto de matar as pessoas, vou lá e mato. Aí não, peraí, não é assim que funciona. Mas as drogas, né, eles falam aquela questão do paternalismo penal. Quem vai ser prejudicado com a droga somos os próprios usuários, né, a princípio. Então, por que não defender essa autonomia, né, da liberdade da pessoa de escolher usar ou não drogas? Mais algum argumento? Professor, esse argumento que você tinha apresentado contra as drogas, de que elas instigam ali milícias, né, essas coisas, isso não é justamente porque é proibido o uso e comércio das drogas? Sim. Eu acho que sim. Acaba que... eu estou falando o seguinte, isso aqui é meio que uma tempestade cerebral, né? Depois que a gente... Vamos botar os argumentos assim em ordem racional e tentar ver o que faz sentido. Né? Igual, por exemplo, eu estou falando a liberdade e autonomia. Mas por que eles argumentam que essa liberdade e autonomia do usuário da droga não pode prevalecer assim incondicionalmente? Porque às vezes vão ter custos públicos no tratamento disso. Né? Então, não, eu deixo a pessoa usar a droga, ok. Mas aí ela se torna um dependente, precisa de atendimento médico, vai lá no SUS, sistema de saúde público, tal, e a população toda tem que pagar por essa opção que ele fez. Então, assim, tem sempre argumentos que se contradizem. Mas o que você falou tem sentido mesmo. Nós vamos resolver isso aqui agora. O Bruno está falando, né? O governo da Holanda tem um canal no YouTube, não conhecia não, Bruno. Drugs Lab. A Holanda tem muitas experiências, né, com drogas, né? Um sistema mais liberal. E eu lembro o seguinte, pessoal, a Holanda, ela foi para frente e para trás. Ela começou em termos de prostituição, né, que também lá era liberado, e também em termos de uso de drogas também era assim, mais liberal. Mas eles constataram o quê? Começou a ter muito tráfico de mulheres, né, tráfico de pessoas, para poder alimentar esse mercado de prostituição, e também começou a ter muitos problemas, assim, uma concorrência com as drogas ilegais lá na Holanda. Então, assim, acabou que acho que eles voltaram um pouquinho para trás, muito embora ainda hoje você encontre lá, né, mulheres, né, que em locais públicos, né, se prostituem e tal, e locais também que vendem drogas. Aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Vamos tentar, assim, esclarecer cada um desses conceitos para poder finalizar, que já estão passando o horário. A solução mais comum é criminalizar. É o que a maioria dos países fazem. Aqui, ó, está usando droga? Isso é proibido. Se você usar, prisão. Pá, criminalizou. A pessoa vai ser presa, processada. Embora criminalizada a conduta, a gente pode descarcerizar a punição. Foi o que o Brasil fez, então, até agora. Aqui, ó, usar droga... Normalmente, eu estou falando isso aqui do usuário, né? O tráfico de droga, normalmente, ele é punido em qualquer país. Mesmo naqueles que liberam, né, o uso de drogas. Eu vou explicar com mais detalhes. Então, o que o Brasil fez? Usar a droga ainda para, né, ter
guardar, ter em depósito droga para uso próprio é crime, mas ninguém vai mais ser preso, como acontecia na Lei 6368 de 76. Hoje, o que vai acontecer? A pessoa vai ser levada para um juiz criminal, esse juiz criminal vai falar, ó, você vai pegar uma prestação de serviço, vai pagar uma multa, tá? Uma punição que não é prisão. Poderia, talvez, despenalizar, ou seja, não coloca pena criminal. Pode levar para um juiz, mas não vai ser um juiz criminal, vai ser um juiz que vai chegar e vai assim, ó, você precisa de tratamento médico. Se você concordar em se submeter a sessões de tratamento, a tomar um medicamento aqui para evitar a dependência, tudo, existem medicamentos para isso, né? Que afasta, inibe o desejo de consumir a droga. Você não vai responder a um processo criminal. Portugal foi um país que começou a fazer isso. Eles estão despenalizando. A pessoa... Eu até achei que lá eles tinham descriminalizado, mas não foi isso. Lá ainda, você portar droga é crime. Porém, o que vai acontecer? Se você for preso, né, ou qualquer coisa assim... Preso não, né? Se você for capturado, né, detido, você vai ser levado para um juiz e vai falar isso, ó, tem um tratamento. Você quer submeter ao tratamento? Então você não vai ter pena nenhuma. A preocupação deles é mais tratar do que prender o usuário que depende de drogas, ok? E é interessante que lá em Portugal também tem os limites, né? Eles falam assim, acho que lá, se você tem maconha, até 20 gramas de maconha, você é usuário. Se você já foi encontrado com mais do que... Não é isso mesmo, acho que são 20 gramas ou 25 gramas de maconha. Aí a cocaína é menos, cocaína acho que são 5 gramas. Até o haxixe acho que são 5 gramas. Então, assim, até um determinado limite você vai ter o tratamento de usuário. Você vai poder ter um tratamento médico e não sofrer pena. Mais do que isso, você vai ser considerado traficante. Aí, traficante vai ser processado. Uma opção também que se faz é descriminalizar. Aqui, ó, você pode fumar maconha, usar droga e tal, isso não é crime mais. Tá? O usuário está liberado. Mas isso tem um problema sério. Qual que é o problema sério? Como é que o usuário vai conseguir droga? Provavelmente, ele vai ter que ir lá numa periferia, num subúrbio, numa favela, para poder comprar a droga do traficante. O traficante, ele vai estar respondendo por tráfico, mas o usuário não. E aí você cria uma situação de desigualdade. Assim, é uma situação estranha no seguinte sentido. Ó, eu uso droga, ato lícito, mas eu vou lá comprar a droga, quem me vende é ato ilícito. Então, está um pouco errado, não? E outra coisa, quem que normalmente usa droga? Vai ser o pessoal de uma classe média, classe alta, mais rico, da Zona Sul, que vai procurar a droga lá da classe mais baixa, periferia, né, Zona Norte e tal, e o que vai acontecer? Aí você está dando um tratamento benéfico para aquele que tem uma condição financeira melhor do que aquele que tem uma condição pior. Então, descriminalizar, gente, não costuma ser uma boa solução. Por isso que alguns países, hoje em dia, o que eles têm feito? Eles têm legalizado o comércio de drogas. Como é que funciona isso? Eu acho que eu posso citar 2 exemplos, o Uruguai e os Estados Unidos. O Uruguai é aquele paizinho, né, 8 milhões de habitantes, o mais no sul da América do Sul possível. Eles até falaram, a gente conseguiu legalizar a droga aqui, porque nós estamos tão longe dos Estados Unidos que eles nem perceberam que a gente estava fazendo isso. E isso aí tem um certo fundamento, pessoal. Os Estados Unidos, eles vai investir mais de $1 trilhão para combater droga no mundo inteiro. Né? Então, assim, dificilmente os Estados Unidos permitiria que um país como o Brasil chegasse e falasse, não, vamos legalizar tudo aqui, enquanto eles não fizessem isso. Né? E o apoio que o governo americano dava, quantos milhões que ele já investiu aqui no Brasil para isso? Né? O Brasil está sob a área de influência americana. Só sei que o Uruguai legalizou. O que ele fez? Hoje, lá no Uruguai, você pode comprar droga ou em farmácias, você pode comprar, se eu não me engano, 10 gramas por semana, ou seja, você pode comprar 40 gramas por mês, ou você pode participar de clubes de maconha. O que são os clubes de maconha? Vocês vão participar de clubes que têm plantações de maconha. Cada planta que você tem é controlada pelo governo, tem um limite máximo para isso, tal, e os participantes do clube depois colhem aquilo e produzem a droga e dividem entre eles. Então, assim, só quem mora no Uruguai pode fazer isso, ou seja, turista que queira ir lá, não sendo residente, ele não pode consumir droga. E, assim, falaram que começou a ter resultados positivos, mas, assim, tudo também tem seu aspecto ruim, né, pessoal? O que aconteceu? Uma vez que o comércio foi legalizado, havia quadrilhas, né, associações lá que vendiam maconha. O que começou a acontecer? Elas começaram a diminuir o espaço de atuação delas. Eles começaram a brigar uns com os outros. Começou uma matança danada.
para ver quem que era o mais forte, que ia sobreviver. E realmente aí sobreviveram poucos lá que cuidam ainda do mercado paralelo, ou com drogas mais baratas ou com drogas mais fortes, né, que não seja maconha, porque lá no Uruguai é só maconha que foi legalizada. Então, assim, no Uruguai tem essa vantagem. O usuário que quer consumir, ele vai numa farmácia, vai no local correto e compra. Ele não está cometendo, não está fazendo nada de ilícito. Quem vende para ele também não está fazendo nada de ilícito. Estados Unidos, né? Não é uma coisa federal, é uma coisa de estado, né? Começaram aí poucos estados, hoje já tem muitos estados americanos que legalizaram. Eu estive uma vez lá em Washington, né? No estado de Washington, que fica no noroeste dos Estados Unidos. Eu lembro que eu até passei por uma loja dessa, um café que vendia maconha, um negócio muito fino, sabe? Cheio de produtos, cheio de coisas, muito bem assim instalado. E o que acontece? Eles autorizam a produção da droga, esses produtos são para tudo, não é só para o uso, né, da droga, para fumar a maconha. Tem alimentos, tem tudo quanto é coisa, sabonete, eles, acho que até roupa, né, com cânhamo da maconha eles fazem. E assim, o que acontece? Parece que lá o estado do Colorado, que é um outro, ele faz estudos anualmente, está rachando de dinheiro de ganhar impostos, porque os impostos que se pagam são altíssimos para quem quer explorar esse comércio. Ele falou que os índices de acidentes de trânsito, sabe, por usuário de drogas, aumentou muito pouco, insignificante. Falou que o custo também de tratamentos hospitalares não teve muita mudança. Então, assim, até então, eles falaram que tem que analisar isso mais a longo prazo, né? Tem cerca, sei lá, de uns 10 anos que isso começou. Mas, assim, até então, eles estão... Hoje é permitido. Hoje os usuários vão comprar coisas em locais legalizados. Não existe mais tráfico de drogas lá? Não existe. Tem pessoas que plantam ainda a droga ilegalmente, né? Fazem um comércio à parte. Eu não sei se a droga é mais barata, o que acontece, como é que se eles têm mercado, né? Mas, assim, existe isso ainda. E aí eu fico pensando no Brasil, qual que seria a melhor solução, né? O Brasil é meio imprevisível, né? Teve um ministro da Fazenda, do Fernando Henrique Cardoso, o Pedro Malan, que ele falava, no Brasil até o passado é incerto, né? A gente muda o passado, vai mudando com o tempo. Então, assim, imagina o futuro. Mas o que poderia acontecer no Brasil? Eu acho que a melhor solução, pessoal, seria legalizar. Vamos permitir, aí nós vamos afastar talvez a corrupção de polícia, afastar a questão de arma, tudo, mas vai ter um outro efeito. E esse tanto de gente que está mexendo com drogas hoje em dia? Né, os traficantes, o que eles vão fazer? Eles vão virar padres, estudantes universitários, ou eles vão continuar na área da criminalidade? Provavelmente eles vão continuar vendendo outro tipo de droga, ou tentando vender uma maconha mais barata, né? Vai acontecer talvez como o Uruguai, o mercado vai diminuir, vai começar uma guerra entre essas facções, entre eles, para dominar o mercado, né? Então, assim, não é fácil, mas talvez continuar fazendo o que a gente tem feito não tem sido uma boa solução. E eu falo isso, pessoal, espelhado num estudo que foi feito na London School of Economics, né? Uma coisa de ponta lá na Inglaterra. Lá foi feito um estudo, um relatório, tinha uns 10 professores, cientistas de várias áreas, direito, economia, ciências sociais e tal, e eles tinham 3 prêmios Nobel lá entre eles, e eles chegaram à conclusão deles, qual que foi? Pessoal, temos que mudar o que estamos fazendo. A humanidade já gastou trilhões de dólares durante a sua história tentando combater o tráfico de drogas. E até hoje não se tem nenhuma comprovação de que houve resultado nisso, que houve redução do consumo, nada. Então, assim, nós precisamos adotar uma nova abordagem. Se nós continuarmos a fazer o que tem sido feito sempre, nós não vamos sair do lugar em que estamos. E o lugar que nós estamos no Brasil é esse, pessoal. Muita gente jovem, atrás das grades, 25% da população carcerária presa por causa de venda de, talvez, pequenas quantidades de droga. E num cenário de muita corrupção, de muita violência, de muitas mortes. Então, assim, é preciso tomar, né, uma medida. Né? Talvez legalizar seja o caminho, né, menos prejudicial. Ok? Algum comentário? Concordam? Discordam? Eu concordo, né? Também acho muito melhor descriminalizar.
Eu não sei se teria outro caminho, viu, Lívia? Porque realmente a situação atual não é boa. Pessoal, eu vou querer então agradecer a vocês, né, por me acompanhar aí nesse semestre, né? Gostei aí da participação, né, dos poucos, mas sempre a mesma turma frequente que comparecia aqui às aulas, né? Foi um privilégio para mim e desejo muito sucesso. Queria só ver com vocês, ó, e vocês que vão definir, né? Nós somos aqui 2, 3, 11. Posso antecipar a prova final, pessoal? Originalmente, ela estava prevista para acontecer de sexta-feira até segunda da semana que vem. Eu fiquei pensando, gente, isso aí é no meio do feriado, no meio do fim de semana. Será que a gente não pode fazer de quarta da semana que vem, dia 1º, até o sexta-feira, dia 3? O que vocês acham? Algum problema? Eu até prefiro. Ok, professor, não tem problema. Isso, então já podem avisar para o resto da turma, eu vou fazer isso, sabe? Eu vou também avisar um comunicado, vou alterar lá no Moodle essas coisas e a partir de quarta-feira nós teremos então a nossa última avaliação. Vai ser nos moldes da outra, né? Peço que façam individualmente, né? Mas não tem muitos percalços pelo caminho, não. Tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal, ó, um abraço a todos. Se precisarem de qualquer coisa, continue à disposição e muito sucesso aí no restante do curso para vocês. Muito obrigada, professor. Obrigada, Boa professor. noite. Obrigada pelo professor. semestre. Foi ótimo. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Boas férias. Para vocês também.